O nosso assunto agora são as principais hérnias que acometem as crianças, é claro, com o nosso cirurgião pediátrico, Dr. Valberto. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, doutor, hérnia é um assunto que realmente chama a atenção das mães, porque é muito comum, né, doutor? É muito comum. Na população pediátrica geral, de 0,8%, 1%, até próximo dos 5% da população pediátrica, vai ser acometida da principal hérnia, que é a hérnia inguinal, que é bem comum. E essa porcentagem até aumenta nos bebês que foram prematuros, chegando próximo dos 25%, 30%. Ou seja, número alto. 1/3 desses bebês prematuros podem apresentar hérnia. E o diagnóstico normalmente é clínico. Os pais chegam para nós, olha, meu filho estava fazendo força, chorando, brincando, e eu vi que está ali inchadinho a região inguinal, isso nunca aconteceu antes. Na verdade, chegam mais para o seu pediatra e a formação do pediatra boa é que nos encaminha esse paciente para que a gente faça essa investigação. É interessante. Então, às vezes, na consulta lá na puericultura, o pediatra analisa. Na puericultura, no lactente, na criança um pouquinho maior, que está começando a caminhar em casa, fazer aqueles primeiros esforços, e aí os pais chegam com essa queixa. Então, a hérnia inguinal realmente essa manifestação de um inchadinho na regiãozinha da virilha, antes não tinha e agora a gente está notando, a gente está ficando angustiado, que antes era uma coisa esporádica e agora a frequência está aumentando, isso é grave, não é grave? Então, aí, um monte de dúvidas, e o que fazer? E aí, doutor, sempre cirurgia? Então, apesar de não haver uma cultura de se pedir exames complementares, nós da cirurgia pediátrica confiamos e valorizamos bastante a história clínica dos pais, então uma boa conversa com esses pais, um bom exame físico, a gente consegue identificar um espessamento na região inguinal que está acometida pelo lado da hérnia. E hoje em dia, com a tecnologia, facilita bastante também. Grande parte das vezes, os pais, as mães, os pais já chegam, doutor, o que está acontecendo é isso aqui, e mostra uma foto, um videozinho, e você diz, tá bom, isso aqui é uma hérnia inguinal. Então, o diagnóstico normalmente é clínico, história clínica, exame físico, e sim, em qualquer lugar do mundo, o principal tratamento da hérnia inguinal ainda é a cirurgia, para fecharmos aquele conduto, aquele canalzinho que deveria ter fechado no bebê e não fechou, por onde o testículo desce até a bolsa testicular. E aí a gente vai lá, fecha ele para que não permita descida de nada da cavidade abdominal, nenhuma estrutura abdominal, uma alça de intestino, alguma outra coisa que possa complicar, encarcerar, essa criança ter que ser operada de urgência. Então a gente faz isso seletivamente, uma cirurgia programada, com equipe montada, criança de jejum, apesar da ansiedade que a família fica, mas muito melhor. Não ser algo na correria. E quando que acontece essa correria? Quando que é de emergência? Quando passa do limite? Quando os pais notam que a criança está muito irritada, está com desconforto, ela está com uma dor, e você abre a fraldinha e nota que tem um abaulamento. E é feita uma manobra clínica de tentar reduzir, é o termo que a gente chama. Isso que acontece também das mães tentarem fazer isso. É perigoso, doutor? Não, a gente até orienta as mães, olha, até o dia da cirurgia a gente já sabe o que é que ele tem. Se acontecer em casa, você pode tentar fazer essa redução manual. Tentou em casa fazer um analgésico, uma bolsinha de gelo protegidinha com paninho para reduzir o edema, não voltou para a cavidade abdominal, tem que procurar um pronto atendimento para que o pediatra, ou se o pediatra não conseguir, para que alguém nos chame para a gente fazer essa manobra de redução à cavidade abdominal, porque a urgência cessou para a urgência. Já se tem um diagnóstico e a gente vai programar a cirurgia. A grande complicação é quando os pacientes vêm de outras cidades, passam-se 2, 3, 4, 6 horas, 12 horas com esse encarceramento, e o que a gente não quer é que esse encarceramento, esta alça de intestino, este conteúdo da hérnia, venha a sofrer uma isquemia, é o termo que a gente usa, por causa dessa compressão ao sair da cavidade abdominal, o sangue não consegue chegar nessa estrutura, e aí a hérnia encarcerada passa a ser uma hérnia estrangulada. Esse é o termo que nos diz, quando a gente vê que está mais vermelhinho, está mais inflamado, que aquele segmento está sofrendo falta de oxigênio. E aí sim, você tem que fazer uma cirurgia de urgência, em qualquer que seja o horário. Não é uma coisa comum acontecer em crianças, mas sim, acontece. E aí você tem uma taxa de complicações maior. Você não respeitou o jejum, você vai operar às 2, 3, 4 horas da manhã. Há risco de ter que tirar esse pedacinho do intestino que ficou sem receber oxigênio e necrosou, e fazer uma emenda do intestinozinho bom com o intestino bom. Então, todas essas complicações a gente evita programando uma cirurgia letiva, programada. A gente minimiza os riscos a próximo de zero, na verdade. Olha só.
Quais são os outros tipos de hérnias, quando a gente falou que Tem falaríamos sobre as hérnias? Isso. Tem uma muito comum que são as hérnias umbilicais. Angustia muito os pais, mas grande parte das hérnias umbilicais, quase 90% delas, fecham-se até os 2 anos de idade. E 95% até os 3. Mas angustia, amigos, tias, padrinhos, vós, ver a criancinha, o bebezinho chorando e aquele abaulamentozinho na região umbilical. Eu, como mãe, já ia ficar enlouquecida. E aí chega no consultório com moedinha, com esparadrapo, porque alguém disse que pode colocar alguma coisa. Tem essas informações, muito, né, que vem da avó. É a tradição da família, vai acabar fechando. O que se sabe é que nos caucasianos, ou crianças de raça branca, há o fechamento mais precoce. Crianças da raça negra, a gente pode esperar até mais, até os 5 anos de idade, porque sim, a natureza vai resolver sozinho, aquilo vai se fechar. Não tem que mexer, não tem que fazer nada. Existem algumas indicações. Houve um carceramento prévio, ficou preso. É um anel, abertura do umbigo muito grande, mais que 2 centímetros. As chances de fechamento espontâneo não são boas. Aí sim você indica precocemente tratamento cirúrgico. Mas, no mais, a nossa função como cirurgiões pediátricos é que nós orientemos esses pais, os tranquilizemos, dizer que isso a natureza vai resolver. E eles adoram ouvir isso. Ai, que bom, não precisa fazer nada, vai não precisa passar para anestesia geral. Posso falar para minha sogra, para minha mãe, que está tudo bem. É bem assim. Que eu não sou uma mãe relápsia. A criança não sente dor. Não, ela não sente dor. A senhora está tomando conta direitinho. A gente fica fazendo segmento trimestralmente para fazer essas anotações de que o anelzinho umbilical está regredindo, tranquiliza a família, está sempre junto com eles. Na hora que ocorre o fechamento completo, a gente libera o paciente sem indicação de cirurgia e fica todo mundo feliz sem ter que operar. Diferente da hernia inguinal, que o tratamento é sempre cirúrgico. E aí tu tem que explicar até que isso é independente da idade. Mas só tem um mesinho de vida, mas o risco de que ocorra um encarceramento e que complique é maior do que o risco da cirurgia. São essas duas? Tem mais algum tipo de hérnia? Existem hérnias que são comuns também, não tão comuns como as hérnias inguinais e as hérnias umbilicais, são chamadas hérnias epigástricas. Pequenas bolinhas, abaulamentos, bem no meio do abdômen do paciente, entre a cicatriz umbilical e o tórax. Isso é uma falha dessa membrana que envolve os músculos reto-abdominais. Quando eles se unem na linha média, e como está na região epigástrica, a gente chama de hérnias epigástricas. Assim como as hérnias inguinais, elas também têm que ser corrigidas. Mas essas são as mais comuns: hérnias inguinais, hérnias de umbigo, hérnias umbilicais e as hérnias epigástricas. Que bacana. Então, assim, fazendo um resumo das 3, a umbilical geralmente, naturalmente se resolve. É a notícia boa, enquanto que as outras duas precisam de cirurgia, mas que são cirurgias tranquilas. São cirurgias que a gente chama de hospital dia cirúrgico. As crianças são internadas e liberadas normalmente no mesmo dia, a não ser que seja uma criança ou um bebezinho com uma comorbidade. Tem um pulmãozinho, tem alergia, tem asma, tem bronquite, é prematuro. Esses pacientes pernoitam no hospital, mas são procedimentos que, apesar de serem feitos sob anestesia geral, hoje em dia, com a estrutura que se tem, são procedimentos bem seguros e o bebê dorme em casa com a família, no carinho, no acalento do lar. Que já é outra estrutura. Situação, já fica tudo já mais dá uma amenizada no estresse e na Já. ansiedade toda pelos quais os pais passaram naquele dia da cirurgia. Não é verdade, doutora, adorei. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento. Sempre às ordens. Parabéns por esse trabalho incrível que você faz com tanto carinho com as crianças e também sendo pai. Acredito que deve ter mudado também um pouquinho, Sim. assim, porque a gente se coloca no lugar daquela família também, né? Mudou o approaching, a aproximação, o modo de abordar os assuntos, porque a gente se coloca nos calçados agora dos paizinhos e vê que essa ansiedade, a angústia é completamente aceitável e entendível. A gente fala com outro carinho para passar um pouco mais de segurança, explicar com mais calma, tranquilidade, porque não deve ser fácil. Não. Querido, muito obrigada. Adorei. Eu que agradeço. Obrigado.